Mateus capítulo 22, nós tivemos ontem lá na Igreja Unidos pela Graça, o pastor Alessandro é um pastor, ele ficou com a gente aqui um ano e meio mais ou menos. Deus já deu um ministério para ele lá no Teotônio Vilela, e nós podemos contemplar aquilo que Deus fez na vida dele. E quando eu vi o pastor Alessandro falando da igreja dele, como ele saiu de lá da cidade dele, voltou para São Paulo, e como Deus foi falando com ele no decorrer dos cultos, e ele tendo a convicção daquilo que Deus, o chamado que Deus tinha para ele. Na esposa, quando ela fez uma declaração lá também, eu pude enxergar a resposta do meu chamado na vida dele. Porque se tem uma coisa que eu fui chamado, foi para isso, irmãos. Para ser, eu não gosto muito dessa expressão pai, né? Porque, mas é algo que Deus coloca na minha vida. Eu não sei nem porque é a parte da pregação lá adiante. Mas é coisas que Deus coloca na minha vida. É pegar alguém, ajudar a pessoa, colocar no colo se for preciso. Ai, pastor, nunca me pegou no colo, mas se for preciso, irmão, se for preciso eu pego você no colo. Né? Até você se levantar e falar, eu vou cumprir aquilo que Deus mandou. Porque todo mundo tem um chamado. Olha para você e fala, olha como é que você vai olhar para você, né, irmão? Esse pastor é doido. Diga para você, assim, eu tenho um chamado. Mateus 22, 14 diz assim, cadê? Pois muitos são chamados, muitos, diga muitos, olha que coisa boa, muitos são chamados, muitos, muitão, olha que coisa boa, tem um monte de gente chamada aqui. Eu só tenho uma notícia para te dar hoje, poucos são os escolhidos. De um montão, Deus faz uma peneira ali, ó. Escolhe poucos. E nós estamos num clímax, num ápice histórico da humanidade. Um ponto mais alto da trama da humanidade. Depois da primeira vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, nós estamos próximo, muito próximo ao maior evento que nós vamos viver na terra, que é a segunda volta de Jesus. Meu filho, ele não gosta muito dessa conversa. Eu não estou falando que vai voltar esse ano, 5 anos, não tem data para isso. Mas eu sei que é um ciclo, e esse ciclo está para encerrar da trajetória humana aqui na terra. E Deus sempre está convocando pessoas para fazer parte dessa história. Deus sempre usou pessoas, Ele vai continuar usando pessoas para fazer a sua história aqui na terra. Desde sempre, Deus sempre usou pessoas para contar a sua história aqui na terra. Por um outro lado, a concorrência também é grande. O concorrente de Deus também usa pessoas. Obrigado. Para atrapalhar os planos de Deus na terra. Ele tenta. Se você permitir, ele faz. Por isso que nós estamos falando sobre decisões. Enfim, cada um de nós temos um chamado para desempenhar. Você queira ou não, querido. Ai, pastor, essa palavra não é para mim porque eu não tenho chamado. Desculpa, eu vou te dizer algo. Todos nós temos um chamado, sem exceção alguma. Você tem um propósito de vida. Pastor, eu estou só sobrevivendo. Você está errado. É enganado, porque você tem um chamado de Deus. Salmo 139, 16 diz, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de eu existir. Antes de nós existirmos, Deus já escreveu. Ó,
Alan vai fazer isso, vai ter 2 filhos, vai casar com a Stephanie, vai ter 2 filhos, vai comprar uma casa para mim. Aí tomou posse, né? Tudo está escrito, tudo está escrito. Mas a gente toma isso como alguma coisa assim, como posso expressar isso? Deixa eu ver como eu escrevi. Isso, no entanto, não é algo fatalista, algo imposto. Deus impôs isso, então vai ser assim. Já viu gente assim? Não, porque Deus, claro que Deus quer, lógico que não. Mas Deus quer assim, então tem que ser assim. Sabe por que eu sofro? Porque Deus sempre quis que eu sofresse. A irmã de Volunilda vou dizer assim, Deus falou para mim que eu ia ter dor aqui, então eu ia ter dor. Não, foi porque ela não fez uma decisão que ela tomou na vida dela, trabalhou a vida inteira, e já está falando com alguém aqui. A gente quer trabalhar, a gente quer fazer todas as coisas, não quer cuidar do nosso corpo. Aí quando chega mais para frente, mais idade avançada, né? Entendeu? A gente fica como? A idade do condor. Dói tudo. Mas não é algo assim que Deus determinou e te amarrou. E falou assim, você vai viver assim, porque esse é o seu destino. Seu destino já foi traçado. Né? Tem um homem que já morreu, que cantava assim, né? Nosso destino já foi tratado na maternidade. É assim. E tem gente que acha que é assim. Não. A Bíblia diz que Ele nos deu o livre-arbítrio. Isso se chama poder de decisões. Diga, poder de decidir. E sabe aonde está esse poder de decidir, de decisão? Dentro de você. Com o que você aprende, com o que Deus fala a seu respeito, com o que a Bíblia fala de você, você decide o que você faz. A morte e a vida, você decide. Deus falou isso para Josué, a bênção, a maldição, a morte e a vida, você decide. Sabe aquele programa lá? Você decide. Final. O resultado do que nós estamos vivendo hoje, com qualidade ou não, são decisões que você tomou lá atrás. Essa bênção aí, quem é casado, que está do seu lado, você que escolheu, você que decidiu casar. Ou alguém colocou lá, você vai casar. Você não é dessa época não, irmão. Ou é? Vai casar, tem que casar. Decisões. Sucesso ou insucesso é mediante as escolhas, decisões que você tomou até aqui. Eu acredito que você tem tomado boas decisões. Ou talvez não. Mas a boa notícia, tanto se você tomou boas decisões, ou talvez você não escolheu as melhores e não está vivendo as melhores dias da sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode mudar a semeadura do que você vai colher daqui para frente. Porque tem gente que é tão ruim de decisão que não decidiu nem mudar. Falei. Gente que é tão ruim de decisão, que sabe que precisa mudar a vida, mas não quer mudar a semeadura, continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas papagaiadas. Pronto. Entendeu? Já viu gente assim? Não. Graças a Deus, aqui na Torre Forte não acontece essas coisas. Aqui todo mundo toma as melhores decisões da vida. Não é? Silêncio. Está um silêncio aqui hoje, né, amor? O texto que eu li fala sobre o chamado. Todos nós temos um chamado. E o chamado é a participação do ser humano nos planos de Deus para a redenção humana. A palavra chamado vem do grego kletos, que significa ser convidado ou convocado. Eu gosto mais dessa convocação, porque convidado você vai se quiser, sim ou não? Convocado não, você é convocado, você tem que ir. E é o motivo pelo qual a pessoa existe. O chamado é o motivo pelo qual você existe. Para que você foi criado?
O rei ali havia convidado muitas pessoas. Esse é o contexto do texto ali. O rei convida muitas pessoas para a festa de aniversário, festa de casamento do seu filho. Aí ele faz um convite, manda para os reis, manda para os príncipes, manda para os maiorais, para os governadores. E todos falam, eu estou ocupado com o meu gado, eu estou ocupado com o meu trabalho, eu estou ocupado com isso, então eu não vou agora. Aí sabe o que o rei faz? Aí convida, então, qualquer um que passar na rua. Aí eles começam a convidar, e aí quem está na rua vai. Só que tem um lá que está com traje que não é adequado àquela festa. Aí ele tira daquele lugar. Então nós temos um convite do rei, nós temos um convite de Deus, nós temos uma convocação de Deus. É gostoso ficar numa igreja tranquilo. A pastora Lídia disse esses dias aqui, agora eu vou ficar de boa na lagoa. Coitada, ela foi para o hospital. Nós temos um trabalho a fazer, nós sempre temos algo a executar para Deus, amém? Eu fui chamado por Deus há 2 décadas atrás. Uau! Esse dia eu fui escrever isso aqui, eu falei 2 décadas. Eu escrever 2 décadas fica mais bonito. Se colocar 20 anos, parece que é 20 anos, mas 2 décadas é duas décadas. Desde que eu fui chamado, desde que eu aceitei a Jesus, sempre vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. E eu respondi esse chamado. E depois eu fui chamado por Deus para ser pastor há 12 anos atrás. 12 anos atrás. Obviamente, quando eu fui chamado por Deus, 2 décadas atrás, eu era um adolescente ainda. Gostei da piada de vocês aí. E aos 40 anos eu fui chamado para ser pastor. 40 anos. Vou fazer 53. 53. Mas aos 32 anos eu fui chamado para ser esposo, marido da mulher mais linda do universo. Desde a antiguidade não se viu. E nem vai haver. Defenda a sua aí, querido. Cada um defende a sua. E aos 40 anos, eu fui chamado para ser pai. Mas você está aí, pastor, essa palavra não é para mim, porque eu tenho... Não, é para todos vocês. Tem um personagem que eu gosto muito da Bíblia, chamado Asaf. Asaf, ele começou com 16 e foi terminar sua carreira com 70 e poucos anos. Abraão foi chamado por Deus com 75 anos. Então não tem idade, não tem limite de idade para Deus. Pastor, é que eu sou uma pessoa que... Semana que vem eu vou falar de uma personagem que você vai ficar impactado. Quase que eu preguei hoje essa, mas Deus falou, não deixou eu terminar outra mensagem, para semana que vem eu vou falar de uma personagem, mas uma personagem, irmão, Ceia. Vai ser top. Vamos acelerar, senão o horário não vai... Eu fui chamado para Deus para coisas específicas. Deus nos chama para coisas específicas. O meu chamado é o meu chamado, o seu é o seu. E às vezes ela pode ser até parecida. Pode ser, até parecer um com o outro. Algumas afinidades. Mas Deus, ele dá a cada um algo específico para fazer, para realizar. Não adianta você vir aqui hoje e falar assim, essa palavra hoje Deus não falou comigo. Porque, não, Deus sempre vai falar com alguém e Ele sempre tem algo para nós. Amém? Eu admiro pastores que falam sobre arrebatamento. Sobre a segunda vinda de Jesus com uma palavra, assim, com um estudo, assim, eu fico assim, meu Deus, onde esse cara tirou isso, gente? Eu não sei falar, eu sei que Jesus vai voltar, sei que nós vamos ser arrebatados. Agora tem gente que vai naquilo, esmiuça daquilo de uma forma que eu fico assim, paguei um pau, gostei, mas não sei falar disso. Tem gente que começa a falar dos reis, rei Agag, rei Magog, rei não sei o que lá, e eu, Davi, Saul, Salomão, Roboão, Jeroboão, depois tem os de Judá, tem os de Israel, tem o tal do Acabe, tem o tal da, até aí tudo bem. Mas tem gente, irmão, que vai lá e começa a falar o nome de todos os reis, começa a falar o nome de todos os príncipes, os filhos dos príncipes, as mulheres, eu fico, meu Deus, eu não sou chamado para isso, irmãos. Outro dia, esses dias mesmo, me perguntaram, pastor, quem que é o anticristo? Coisa que eu falei, não sei, irmão.
Está cheio de candidato para ser anticristo. É o Elon Musk, é o Trump, é o Lula, eu não sei, irmão. E tem gente que fala isso com uma convicção, que é o fulano de tal. Quase um Deus, hein, cara? Eu não sei falar isso, irmão, não consigo falar. Vai ter anticristo? Vai ter anticristo, mas quem é? Não sei. Eu sei quem é Viviane, sei quem é o Ailton. Mas não sei quem vai ser o anticristo, não sei, irmão. E tem gente que entra numa pilha assim com a gente, assim, fala, você não é pastor? Sou, mas não sou obrigado a saber tudo, irmão. Você entende? Então Deus está falando com alguém aqui, fica tranquilo, irmão, nem tudo você vai saber também. Você não é crente, você é obrigado a saber tudo, não é obrigado a saber tudo, irmão. Tem gente que se pergunta, não é assim ou não é? Você é crente? Então você tem que saber. Você não pode isso, pode aquilo, gente chata. Eu tenho outro chamado, irmãos. Eu tenho outra coisa para fazer da minha vida. Se quiser falar de outras coisas, eu vou falar com você, irmãos. Quer falar de liderança? A gente vai conversar. Isso é uma coisa que eu consigo esmiuçar, irmãos. Quer falar de como pastorear uma igreja desse tamanho? Eu consigo. Agora, como uma igreja de 5 mil pessoas, eu não consigo. Eu não tenho 5 mil pessoas, como vou saber? Aí eu preciso fazer o quê? Estudar com as pessoas que têm uma igreja de 5 mil, sim ou não? Mas vamos com calma. E é por isso que muita gente não cumpre o chamado dela. Porque tem tanta gente que pressiona a gente. Mas você não tem um chamado? Então você tem um chamado, você tem que saber. Tem que saber tudo, não, irmão. Calma aí. Ai, estou mais leve agora. Deus disse assim para Moisés, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha que coisa boa. Abraão, Isaac e Jacó. Aí vai ver, nós falamos de José semana passada. Ele é o bisneto de Abraão. Uma descendência, uma geração, ou gerações, que dão prosseguimento à missão de Abraão. Olha que coisa linda. O pai passa para o filho passa para o neto, o neto para o bisneto, e vai assim, de geração em geração. Coisa linda, mas nem todos são assim. Cada um de nós nascemos em uma geração, aliás, nós nascemos nessa geração. E se nós nascemos nesse tempo aqui, não foi nós que escolhemos, foram nós que escolhemos. A cor dos seus cabelos, foi você que escolheu? Foi? As mulheres estão assim, na dúvida. Fui eu, pastor, eu comprei. As mulheres estão na dúvida, né, Ailton? Se quiser loiro, olha com o Ailton, olha com o Carlinhos. Elas mudam qualquer cor do cabelo. A pele, foi você que escolheu. A família que você nasceu, foi você que escolheu. Nasceu no Brasil, foi você que escolheu nascer nesse melhor lugar que você tinha que nascer. Tem lugar que você viaja, é gostoso, mas você não queria morar lá, né? Você não queria morar lá em Paris. Você não queria morar na Inglaterra. Você queria morar nos Estados Unidos? No Japão? Não, você queria morar no Brasil, sim ou não? Por isso que você escolheu ficar aqui. Mas você não escolheu nascer aqui, sim ou não? Foram coisas que Deus decidiu onde você ia nascer, que família você ia nascer e como você ia nascer. Mas Deus também colocou em você decisões que você vai tomar daqui para frente. E o grande lance da humanidade, da vida, é abraçar quem nós somos. Esse é a grande sacada da vida da gente. Abraçar quem nós somos. Eu sou assim, acabou. Eu vou cumprir o meu chamado do jeito que eu sou. Como eu sou? Irmãos, quando eu comecei fui chamado a ser pastor, eu gostava do Cláudio Duarte. Ele não tinha cabelo, ele igual eu, assim, carequinha. Eu falei, eu vou me espelhar nesse cara. Mas não sou ele. Não consigo falar de casamento, de relacionamento, como ele fala, escrachado, assim, não sei fazer. Não consigo. Você pode até espelhar, mas você não pode. Aí eu fui, então eu vou ver fulano de tal. Vou ver o apóstolo Cleito. Nossa, aquela história bonita, aquela voz bonita, olha. Aí Deus falava assim para mim, você é o Reginaldo. Aceita quem você é, que dói menos. Eu aceitei quem eu sou. Do jeito que Deus me fez. Você gostando de mim ou não, esse é o meu jeito, irmão.
Acho que você gosta de mim. Obrigado. Eu também gosto de vocês. Mas você precisa aceitar quem você é. Tem gente que não faz nada na vida porque ela não aceita quem ela é. Ela sempre viveu querendo ser outros. E porque ela não é outro, então ela não faz nada. Diga assim, eu vou aceitar quem eu sou. Tem um escritor que ele diz assim, que os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu por que você nasceu. Para que você nasceu? Eu nasci para casar com o William. Só? Só não, né? Desculpa. O William agora quase me bateu ali. Vocês me entenderam, né? Por que você nasceu? Para que você foi? Para que você está nessa terra? Qual o seu chamado? Tem dia que eu olho para mim mesmo. E eu falo assim, olha Reginaldo, você nasceu para isso. Você vai levantar. Você vai cumprir aquilo que você nasceu para fazer. Você levanta, cara. E essa é a grande dor de muitas pessoas. Elas não conseguiram ainda responder as perguntas do ser. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? E o que eu estou fazendo nessa terra? E no momento que você se alinha com o plano de Deus, começa a viver a história de Deus para a sua vida, você se torna alguém imparável. Ninguém te para. E você consegue causar um impacto tão gigantesco através da sua existência. A sua vida, ela tem a função de impactar muita gente. A sua vida, a sua existência. Porque você não está vivendo mais à mercê dos seus desejos, as suas emoções, você está respondendo um chamado de Deus. Quando você começa a responder um chamado de Deus, Deus vai te levar a pessoas, vai te conectar a pessoas que vão ser impactados com a sua vida. Pastor, mas quem sou eu? Você é um filho de Deus, um abençoado por Deus. Então muitas pessoas vão olhar para você e vão falar assim, meu Deus, como é que consegue ficar de pé? É Deus. Que você responde ao chamado de Deus, respondendo ao chamado de Deus, as coisas começam a se alinhar na sua vida. Jean Piton diz assim, que você não encontra o propósito da sua vida no prazer. Você não encontra o propósito de Deus da sua vida em satisfazer os seus desejos. Você não encontra o propósito da sua vida quando encontra... Você encontra o propósito de Deus da sua vida quando você encontra responsabilidades. Tem gente que não quer cumprir o chamado de Deus porque ela não quer responsabilidade, ela não quer bucha para ela, pronto. Ela não quer problema. Pastor, chamado de Deus tem problema? Bastante. E que você foi chamado para quê? Para solucionar problema, às vezes, dos outros. Parou para pensar nisso? Que às vezes você fala assim, nossa, parece que eu sou um catalisador de problemas. Não, é porque você precisa solucionar o problema dos outros. Pastor, eu não estou nem solucionando o meu. Bem-vindo ao reino dos céus. Responsabilidade é como uma capa que Deus te dá, Senhor, que Deus joga em você. É uma missão. Aí você, como Eliseu, pega aquela capa e fala, entendi o propósito, Deus. Entendi, vou seguir ali a Elias, vou cumprir o chamado depois que Elias subir aos céus. Ei, para você ser uma mãe poderosa, um pai poderoso, uma pessoa que vai impactar aonde você mora, onde você trabalha, você vai ser aí um cidadão digno, um professor maravilhoso, alguém que vai servir pessoas. Você precisa ter responsabilidades. Assim como muitos de vocês aí que trabalham com celular, com mídia, vocês têm feito isso e têm impactado pessoas através da mídia. Então você talvez só tenha lá um celular na sua casa, você pode ir lá mandar no grupo da sua família lá, Deus abençoe. Ui, o fulano mandando Deus abençoe.
Aquele japonês falou para ele no domingo. O japonês falou nada, Deus falou para você, né? Nossa, fulano mudou depois que ele começou a ir para a igreja, começou a falar de Jesus aqui agora. Você tem essa responsabilidade de impactar pessoas. Seja com o que Deus colocar na sua mão. Amém? Então, irmãos, achar problemas, todo mundo acha, sim ou não? Então encontre um problema e proponha uma solução para esse problema. Você foi chamado para solucionar problemas, seus e dos outros. Falei. Poxa, eu escutei um poxa ali. Você parou para pensar nisso, que você foi chamado para... Ai, pastor, eu não me meto em confusão dos outros. Não estou falando para você meter em confusão dos outros. Você fala, não, estou falando isso. Mas quando alguém te procurar um conselho, não ajuda a criticar. Falei para você não casar com aquele cara. Falei para você. Vai adiantar isso? Vai adiantar? Falei para você não fazer isso. Não adianta nada. Não ajuda essa pessoa a solucionar o problema dela. Tem gente que acha problemas. E achar problemas é um chamado. Você foi chamado para solucionar problemas. Se você não achar problemas para solucionar, você vai ser um problema. Deixa eu tomar um gole d'água. Você quer solucionar ou você quer ser um problema? Se nós somos filhos do Criador, Deus tem dado criatividade para mim e para você. Se Deus deu criatividade, nós precisamos criar coisas. Criar um bem, criar um produto, criar coisas que vai revolucionar. Deixa eu liberar essa palavra para você aqui. Você vai ter tanta criatividade que você vai ganhar muito dinheiro que você for criar. Deus vai começar a dar criatividade para você. Só que quando você ganhar muito dinheiro, não faça desse dinheiro um bezerro de ouro. Lembre que você ganhou dinheiro. Não é para você ficar ostentando, não. Mas transforme esses recursos para soluções para as pessoas que te cercam. Eu falo para Deus, se o Senhor me dá 6... Aí está filmando, gente. Ai. Se o Senhor me dá 6 números, Deus, eu vou entender o que é esses 6 números. Você pegou aí, né? Eu vou entender que são esses 6 números, Deus. E quando me der esses 6 números... Primeira coisa, Deus, vou comprar um templo grande. Vai sobrar espaço, mas não tem problema. Um templo grande. Olha, depois, Deus, eu vou comprar uma casa para mim. Uma casa para o meu cunhado. Uma casa para minha sogra. Uma casa para quem deu glória. Vocês vão querer agora orar para que Deus venha revelar os 6 números para mim, né, irmãos? E me dá R$3 para mim jogar, né? Ô irmão, você está sabendo quanto custa o jogo? Nós conversamos depois do culto, hein? Só precisa dar uma relaxada. E a grande vocação de um homem é responder o chamado de Deus e decidir o que você vai fazer com esse chamado de Deus. Esse é o grande lance, saber quem nós somos, o que Deus quer de nós e como nós vamos responder esse chamado de Deus. Porque uma coisa é você saber que você tem um chamado, outra coisa é você responder esse chamado. Como eu disse para você, não é uma fatalidade, não é algo que Deus impõe sobre nós. Porque Deus não tem um controle remoto na mão dele dizendo assim, ó, vai para lá, vai para cá. Não é isso. Ele não nos criou para ser um robô e fazermos tudo conforme Ele ditou, mas não. A grande ousadia de Deus é que Ele nos dá o poder de escolhas. E muitas vezes Ele sabe que nós vamos ter escolhas erradas ou escolhas certas. Mas quando Deus Ele libera algo para nós, e quando você entende aquilo, é como aqueles algoritmos que é usado hoje no seu celular. Já foi pesquisar alguma coisa no seu celular? Vou procurar a telha, que é a telha aqui. De repente, você abre o seu Instagram, seu Facebook, sua rede social, seu YouTube, aparece lá de um monte de loja de telha. Não é assim? Isso se chama algoritmo, matemática. E Deus usa isso. Ai Deus, eu vou... Aí você, de repente, você aquela oração inocente, ai Deus, eu vou cumprir meu chamado, Deus.
eu sei que eu tenho um chamado, eu vou cumprir. Aí de repente ele começa com as pessoas que você, na sua frente. Mas meu Deus, por que fulano está me procurando com problema? Porque você falou para Deus que você respondeu o chamado dele. Aí ele começa a colocar as coisas diante dos seus olhos. Aí você fala, calma aí Deus, por que tudo isso me sobreveio? Porque você orou, você disse para ele que você ia cumprir algo. E ele começa a colocar situações na sua vida para você cumprir o seu chamado. Aí é o diabo que se levantou, porque o diabo também sabe disso. Ele também vai usar a sua matemática para tentar te confundir. A matemática, ela é o alfabeto do universo. E Deus vai usar tudo isso, seu. E o diabo também. Igual no seu celular, quando você vai lá, aparecem várias propagandas assim, ó. E aí quando você resolve cumprir o chamado de Deus, Deus vai colocar coisas no seu caminho, vai colocar versículos na sua cabeça. Ele vai te dar passagens bíblicas, ele vai colocar gente no seu caminho. Nossa, o pastor que eu não via há 40 anos, ele apareceu na minha frente agora, você não tem 40. Ele apareceu, por quê? Porque, olha, eu quero te chamar ali para você dar uma saudação na minha igreja. Pronto, é Deus te colocando no caminho, para você responder o chamado. Mas você precisa decidir, se você vai para cima ou se você vai ficar. Por que você está falando de chamado hoje, pastor? Porque esse é o nosso tema do ano. Deus nos deu autoridade e poder de fazer discípulos a todas as nações. Não tem como você fazer discípulos se você não cumprir o teu chamado. Os discípulos vão acompanhar você. Silêncio. Irmãos, sempre quando você for cumprir o seu chamado, presta bem atenção no que eu vou te falar. Sempre vai envolver pessoas. Não existe chamado que não envolva pessoas. Você não está servindo a você mesmo. Vocês que cantam, vocês não vêm aqui para cantar para você, irmão, desculpa. Vocês vão cantar para quem? Para Deus, lógico. O que mais? Para os irmãos da igreja? Sim, para que eles te acompanhem a louvar. Amém? Você está pregando aqui, você vai pregar por quê? Porque porque eu quero mostrar que eu sei pregar. Bom orador. Não, você está pregando por isso, então acaba com isso hoje, irmão. Porque você tem que pregar para que as pessoas que estão aqui, na igreja, sejam ouvintes e praticantes daquilo que você está falando. Porque corações precisam ser alcançados com aquilo que Deus te coloca na sua boca. Vou abrir um parênteses aqui. Porque tem gente que sobe aqui, irmão, quer falar dele. Quando não fala dele, quer acusar os outros. Está edificando quem? Vai fazer outra coisa da vida. Porque, irmão, você tem um exemplo, está aqui, ó, Filipenses 2. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha para alguém, vê se ele é superior a você. Ou você é superior a ele? Roupa do irmão. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo a nenhuma reputação, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Outro parênteses, servo. O servo que não serve para servir. Viu o crente que não sabe servir? Eu falei, não estamos na palavra. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Deus o exaltou. Soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Primeiro você serve, depois Deus te exalta. Primeiro você se humilha, você ajuda, você serve, você compartilha, você faz o bem para as pessoas, depois Deus te exalta. Tem gente que é o inverso, quer ser exaltado, quer ser glorificado. Ah, glórias a mim, ah, quão grande és. Está no espelho, está lá, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando você for servir, lembre-se disso. Você tem que servir aos outros como se ele fosse superior a você. Porque o nosso mestre pegou uma bacia de cobre cheio de água e foi lavar os pés. Porque ninguém lavou os pés dele. O que nós precisamos entender é que nós temos uma resposta a dar nessa manhã ao chamado de Deus para as nossas vidas. A vocação de Deus, porque esse chamado ele envolve muito mais do que eu. A minha vida envolve pessoas, ecossistemas, muita gente que está ligada, unida ao meu destino. Tem muitas pessoas que estão esperando você. Tem muitas pessoas que esperam você se levantar para cumprir aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Depois que eu completar, pastor, os 4 anos de teologia, faculdade de teologia, aí eu vou falar de Jesus. Nem sempre você precisa usar tanto assim o nome de Deus, falando assim, como se fosse um teólogo. Às vezes você precisa só de um abraço, só do seu abraço, só de uma palavra de incentivo, só de um tudo bem com você. Servir não é ser visto. Servir pessoas é considerar elas sempre maior do que você. Se esvaziar de si mesmo. Você está pronto para se esvaziar? E 2 amém. Essas mídias aí, que as pessoas tiram umas fotos bonitas, uns vídeos bonitos, que a gente fica até bonito das fotos. Mas elas não são para a gente ficar bonito. Elas servem porque pessoas são alcançadas. Pessoas entraram aqui por essas portas muitas vezes por causa do Instagram da igreja. Por causa do Facebook da igreja. Tem gente aqui no nosso meio aqui que entrou por causa de rede social. Viu na rede social e entrou aqui dentro. Isso é para atender a necessidade das pessoas. E quando você serve as pessoas, Jesus diz que assim você vai ser o maior de todos. Quando você serve as pessoas, você se torna o maior. Nós somos parte da história e nós estamos aqui para alcançar o máximo de vantagem possível. Essa aqui alguém não vai gostar. Para passar o bastão para as próximas gerações. Tem chamado na nossa vida, ou todo chamado na nossa vida. Nós precisamos cumprir o chamado. Acelerar o nosso chamado. Sabe aquela corrida de 4%? Já viu? Não, nunca viu? Então vou te explicar para você. Está lá a corrida, aí o camarada pega o bastão, ela começa a correr, aí ela dá uma acelerada para o próximo, ela tem que esticar assim para o próximo pegar o bastão, e ele corre, e o próximo dá uma esticada para pegar o bastão, para eles terminarem na mesma, a corrida, os 4, sabendo que é uma equipe que vai chegar até o final. E eu e você temos essa responsabilidade de passar o bastão para alguém. Outra coisa que eu vou te falar para você nessa noite, nessa manhã, o seu chamado serve para isso também. Para você passar o bastão para as pessoas. Ensinar as outras pessoas, fazer discípulos. Olha, está aqui, ó. Eu encerrei a carreira, guardei a fé, agora é com você. Se eu tivesse 5, 6, 7, 8 pregadores aqui, e eu ficar 2 meses sem pregar, eu falo assim, meu Deus, como eu fiz meu trabalho bem feito, gente. Olha como eu fiz meu trabalho bem feito. Posso tirar umas férias aí, posso ir para o Japão, ficar 3 anos lá, não tem problema. Esse é o meu chamado, irmãos, esse é o nosso chamado. Saber fazer a corrida da fé
e entregar o bastão para outros. Não ia ter Eliseu se Elias não passasse o bastão para ele. Não ia ter Josué se Moisés não ensinasse a ele. A nossa vida, ela está contando uma história de Deus. E Deus vai contratando outras pessoas para pegar o bastão e fluírem no chamado deles. E essa é a palavra de hoje para você, irmão. Eu quero que você flua no seu chamado. Eu quero que amanhã você venha aqui, pastor. Ai, pastor, eu tenho que fazer isso, pastor. Eu quero que todo mundo venha aqui amanhã, aqui, fora uma fila aqui enorme aqui. Pastor, eu entendi a palavra, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Pastor Igor, eu tenho 300 pessoas que querem cantar aqui. Se vira, irmão. Coloca as 300 para cantar aí. Ai, pastor, nós estamos aqui agora com 15 pastores aqui na igreja. Ah, então tá bom, vamos montar filial. Vamos enviar as pessoas aí para os lugares aí. Porque existem chamados de Deus inacabados. Tem pessoas que elas não querem passar o bastão, não querem ensinar ninguém. Não, esse ministério é meu, ninguém toma, ninguém. Não vou ensinar ninguém não, pastor. Se eu for embora daqui, eu vou guardar tudo o meu receita do bolo, ninguém vai cumprir nada aqui não. Está errado, irmão. Tá bom, pastor, eu gostei do que o senhor falou, mas não vou fazer nada do que o senhor está falando. Não vou fazer, não vou cumprir meu chamado, porque eu estou cansado, calma, eu vou chegar lá ainda. Ei, pastor, eu estou tranquilo, eu não quero fazer nada na igreja. É um direito seu. Amém? Não posso impor ninguém a fazer isso, mas olha, vou te falar algo aqui, ó. Sempre que você abandonar algo da parte de Deus, pode ficar tranquilo, que Deus vai usar outro no seu lugar. Olha aí. Deus vai usar outro no seu lugar, irmão. Quando você não cumpre o que foi designado, Deus vai usar outro. Deus vai encontrar alguém para fazer aquilo que Ele precisa fazer. E isso é tenso, irmão. Deus te coloca uma responsabilidade, te dá um chamado, uma responsabilidade, te dá dica, te dá direções, te coloca no algoritmo ali para te fazer, você cumprir o chamado, você começa a fugir do chamado, Deus vai usar outras pessoas. E existem mandatos de Deus inacabados por desobediência e por pecado. Pessoas que deixaram a atribuição que lhes foi designada incompleta. E existem chamados, mantos, capas, que foram deixados, que estão procurando um dono. Alguém precisa cumprir isso. Já chegou aqui na igreja? Nossa, ninguém faz aquilo. Faz você. Respondi. Nossa, o pastor não está vendo ali que atrás do pastor Vinícius ali tem uns negócios brancos que tem que pintar. Pinta você. Falei. Já viu isso, gente? Então tem coisas que as pessoas não fazem simplesmente porque elas não querem fazer. Elas sabem que precisam fazer. Deus coloca na cabeça dela, olha lá. Tem que fazer aquilo. Olha, essa igreja não tem ministério tal. E eu sei fazer isso. Não vou falar não. Não vou falar não. Pode ficar tranquilo. Deus vai usar outra cabeça, outra pessoa, para fazer aquilo que precisa ser feito. Se você não quiser fazer, Deus não vai deixar de fazer. Deus vai fazer. Ele vai usar outra pessoa. Só que o problema é seu. Deus vai usar outro. O pastor não veio hoje. Deu dor de barriga dele a noite inteira. E agora? Ninguém prega? Não, prega sim. Prega. A Bíblia está cheia de gente que deixou sua missão de lado. Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato. De quem era a herança? Dele. Vendeu. Eu chamo isso de DNA.
Porque nós temos um DNA que ela reproduz. Nós precisamos reproduzir. Precisamos criar, gerar sucessores, gerar outras pessoas. Mas tem pessoas que encerram ali, ó. Tem chamados que não passam o bastão e tem chamados que não são cumpridos. Deus vai usar outro. Mas nós precisamos estar aqui pegando o bastão, correndo e passar o bastão. Mas aparecem pessoas como Esaú, que desqualificam. Aparecem Saús na vida, que não querem mais fazer. E o Saul, isso vai ser um exemplo bem clássico hoje para você, os Saús da vida, gente parece relógio aí, os Saús da vida, eles pensam bem assim, ó, eu tenho chamado, fui ungido a rei, aí chega o tal do Samuel e fala assim, olha, ô Saul, Deus te reprovou, cara, você não fez aquilo que ele falou para você fazer, ele te deu uma regra, você não cumpriu, então, ó, você a partir de agora, você é o último da sua linhagem, Deus escolheu outro no seu lugar, Deus já colocou outro no seu lugar, já escolheu um segundo o coração dele, ok, mas o problema, ô Samuel, mas deixa eu falar uma coisa, mas o que o povo está falando de mim? Eu só quero fazer o que agrada ao povo, eu vou estar bem na foto, eu vou estar bem na selfie, eu vou ter curtidas, eu vou ter seguidores, para mim está tudo bem, o que me importa é as pessoas me verem, está tudo bem, eu estou desqualificado por Deus. Por um outro lado, o povo está me aprovando, então está tudo bem, e tem muita gente cumprindo o chamado dessa forma. Deus não está aprovando, quem tem discernimento sabe que aquilo não é aprovado, mas e o povo? Está aplaudindo, então está tudo certo? Não. Apresente-se a Deus como um obreiro aprovado, que não se envergonha, que maneja bem a palavra do Evangelho. Deixa eu acelerar aqui, não vai dar tempo. Pastor, mas eu entendi tudo isso, mas estou cansado. Homens de Deus também cansam. Pessoas que cumprem o chamado também cansam. Agora é um outro lado da moeda. Talvez você saiba o seu chamado, sabe o que você tem que fazer, mas você está aqui cansado. Você veio aqui buscar uma palavra. Você veio aqui se restaurar. Você veio aqui para você buscar estrutura. É um direito. Aliás, você tem que fazer isso. Nós precisamos buscar isso. Descanso, refrigério. Veja lá, o homem cansado, ele causa problemas. Então, Elias, antes de ele causar problemas, ele vai e se esconde na caverna. Ele vai para o deserto, ele vai para a caverna, ele se esconde, Deus reanima ele, Deus traz ele de volta, porque homens cansados, homens e mulheres cansados também dá problema. Já trabalhou na sua empresa com o chefe cansado? Como ele é bonzinho? Ou talvez você é chefe, né? Quando você chega cansado lá como que você trata os seus funcionários? Quando você está cansado? Ah, irmão, quando eu estou cansado, eu sou uma benção. Tem duas coisas que eu não posso ficar cansado e com fome. Moisés viu o povo murmurando, ele estava com Deus lá 40 dias, aí ele chega com as tábuas da lei, e aí ele vê aquele povo murmurando, ele se cansa daquilo, sabe o que ele vai fazer? Quebrar as tábuas, quebra tudo. Aí sabe o que ele vai ter que fazer? Primeira pedra quem deu foi Deus para ele. Ele só subiu ali, ó. Fala Deus, aí Deus dá uma tábua para ele, obrigado. Aí ele vai e quebra. Aí Deus fala assim para ele, agora você sobe aqui de novo, mas traz tábua, traz pedra. Isso é para alguém aqui, viu? Não tome decisões cansados. Você pode quebrar algo, você vai ter que fazer. Ai, quebrou a mesa. Agora quem tem que consertar a mesa? Quem tem que comprar outra mesa? É você mesmo. É isso aí. Tomar atitudes cansadas gera mais trabalho. Deixa eu acelerar aqui, Jesus. E Elias, na sua canseira, ele diz o quê? Me mata, Jesus. Me mata, Deus. Eu não sou melhor que os meus pais.
Ah, eu não quero mais ser agora de profeta, não. Cansei, Deus, cansei. Cansou? Então faz o seguinte: unge a Eliseu no seu lugar. A Jeú como rei, a outro para rei da Síria. Mas faz o seguinte: unge a Eliseu no seu lugar. Porque eu vou te falar outra coisa aqui. Quando você não quiser fazer, Deus vai colocar outro no seu lugar. Você é insubstituível como pessoa. Mas se você não cumprir a sua missão, Deus vai mandar outro no seu lugar. Aí não adianta fazer birrinha. Amém? Posso continuar? Não. Que as pessoas acreditam que são indispensáveis. Que o mundo irá parar e perceber se alguma coisa acontecer a elas. Mas tenho de dizer, como alguém que já fez muitos enterros, que a vida continua. Existe um lugar que Deus tem para você ocupar. Existe um manto e uma capa que você tem que tomar. A herança que estão presas, que o inimigo escondeu, e é hora de reivindicar o seu direito. John Maxwell. Tarefas inacabadas. Tem gente que começa e não. Ministério, que estão sendo executados, deixam de ser executados, e é hora de nós voltarmos a retomar aonde você parou. Esses dias que nós estávamos aqui colocando os headphones. Tá chique a igreja, né? Headphone. Eu aprendi a falar isso aí. Com o microfone sem fio. Você estava domingo passado aqui? Irmão, deu um tilt aqui no negócio aqui. É microfone que não falava, falhava, fone que não funcionava. Os irmãos tiveram que improvisar tudo microfone com fio aqui. Talvez você não percebeu que você estava... Colocaram tudo microfone com fio aqui. Porque o sem fio parou tudo. Parou todos os sem fios. Todos. Aí tiveram que colocar os microfones. Por quê? Porque a frequência estava tudo ali atrás. Então começou a dar uma interferência na frequência, não sei o que lá, misturar tudo. E aí não dava para os aparelhos funcionar de forma perfeita. Aí nessa semana nós colocamos alguns para cá, ajustamos as frequências, para tudo poder fluir. E há pessoas que precisam alinhar os seus corações com a frequência de Deus nessa manhã. O que Deus tem para você, irmãos? Nós temos um chamado: salvar vidas. Eu queria ler para você, mas esse relógio não para. Eu não quero deixar você embora tarde hoje. Livro de Esther. Não vou ler, não vai dar tempo. Para mim, eu chamaria ele de, se fosse eu, né? De livro de Mardoqueu. Porque tem Esther na história, mas tem um tal de Mardoqueu ali que eu olho e falo: que cara abençoado, meu. Quem é Mardoqueu? Tio de Esther. Ou primo, depende a sua tradução. Aí ele cuida de Esther. Os pais dela morrem. Talvez, uns dizem que foi na época que o pessoal da Babilônia entrou lá. Não sei. Só sei que ela é órfã. E aí então o primo cuida dela. Mardoqueu, Mordecai, depende da sua tradução. Cuida da Radassa. Cuida dela, guarda a vida dela. E aí então o rei Assuero faz um grande banquete, porque ele tem 127 províncias, ele é o maior rei da cocada preta, ele é o cara. E aí ele está lá naquele banquete, ele está ali naquela 7 dias de banquete, chega no 7º dia, ele fala assim, manda um WhatsApp para Vasti, fala assim: Vasti, coloca a sua melhor roupa e venha dançar aqui para nós. Ele quer exibir a esposa dele para os reis. E ela manda um áudio para ela: eu não vou. E ele, muito indignado, ele entra no grupo dos conselheiros. Gente, eu estou magoadinho com Vasti. Eu chamei ela para vir dançar e ela não veio. O que vocês acham que eu devo fazer? Um outro conselheiro diz: manda um áudio. Tira Vasti do cargo agora, senão você vai ser envergonhado. O rei então fala: ó, Vasti, acabou seu tempo aqui, tchau, tchau. Vai lá, passa no RH, pega os seus direitos, vai embora. Ok. Põe lá no Instagram: Miss Suzan para escolhermos uma rainha. Ok. Quanto tempo? 1 ano.
para elas se embelezarem, para elas passarem perfume, 1 ano, hein? 1 ano, para as mulheres ficarem lá no harém do rei, lá se produzindo, se embelezando, tal. E aí Mardoqueu consegue colocar Esther, uma judia. Só que ela entra ali, fake. Ninguém sabe que ela é judia. Ela entra ali, faz a Miss Susan, ela ganha. A hora que ela entra, o rei acha graça aos olhos dela. Essa é a rainha. Ela é nomeada rainha, está lá no bem bom. Pensa, irmão, a rainha. A mulher era órfã, agora ela é rainha. Está lá. Ai, Jesus. Obrigado, Senhor. Rainha. E o chicote estralando o povo lá. Tem um tal de Amã que fala assim: olha, eu tenho raiva desses judeus aí. Eu vou, toda vez que eu ando lá, eu mando todo mundo baixar a cabeça, mas tem um tal de Mardoqueu que ele não se rende, ele não se abaixa. Eu vou matar esse cara. Esse tal de Mardoqueu ali, ó. Rafael Veiga perdeu o gol, já começou a mandar. Desculpa. Tá lá. Vou fazer algo com esse cara. Vou fazer algo com esse cara. Aí ele começa a humilhar Mardoqueu. Aí Mardoqueu manda chamar Esther. Ela não manda o WhatsApp para ele, ela vai na porta do reino mesmo. Olha aqui, ó. Manda um recado para Esther lá. Socorro e livramento, Deus vai dar para nós aqui. Agora, se ela não fizer nada ali dentro, Deus pode pensar, não, é essa frase que o crente gosta. E Deus vai ver só, aqui Deus o liberta, agora lá. Não, fala para Mardoqueu que é o seguinte: eu estou sem entrar na presença do rei há 30 dias. Se eu entrar lá, ele me mata. Aí Mardoqueu é bem assim, ó. Pastorzão simples assim. Fala o seguinte para ela: que se esse não é o tempo e esse não é o lugar que era para ela estar, para fazer algo para o povo dela. Porque ela é, a gente gosta muito de romantizar a vida de Esther, né? Acha que ela é a gatinha, ela é a gatona, sim ou não? E ela devia ser. Mas é o seguinte, gente, ela está lá como rainha. Ela não estava lá só como rainha, ela estava lá para proteger o povo de Deus. Ela está lá para fazer algo para o povo de Deus. Só que ela não faz nada. E ela ainda diz assim: o rei pode me matar. Olha aqui, Esther. Será que não é esse tempo, não é esse lugar que Deus te colocou como rainha para você fazer alguma coisa? Será que não é esse tempo, não é o lugar onde você está que Deus te colocou para você fazer alguma coisa? Você quer um microfone para cumprir chamado? Você está esperando o quê? Uma consagração? Um ofício? Você está esperando Deus descer na terra para falar assim: cumpra o seu chamado? Será que não é esse o tempo? Será que não é esse o lugar que Deus te colocou para você cumprir o teu chamado? Aí depois que a Esther ouve aquilo, ela fala assim: ai meu Deus, falou. Tu faz o seguinte, fala para o rei, fala para Mardoqueu pegar o povo e jejuar 3 dias. Que eu vou pegar as minhas meninas aqui e vou jejuar 3 dias. Porque se perecer, pereci. Eu vou cumprir o que Deus mandou eu fazer. Olha que frase, irmãos. Se eu morrer, eu morri. Porque eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Custe o que custar. Vou lá falar com o rei. Aí ela decide. Aí os algoritmos já começaram. Eu vejo assim, mudou. Ela vai entrar lá, diante do rei. Ela vai colocar a sua melhor roupa, de rainha. Ela vai chegar diante do rei. E ela estava com medo assim que o rei estendesse o cetro. Se o rei não estendesse o cetro, já era para ela. Aí ela entra lá, ela chega naquela cara assim. Eu fico imaginando. Esther. Eu filmo lá, menino. Hã? Eu fico, como que essas meninas andam com salto, gente? Aí ela entra lá, cheirosa, bonita. Hã? E o rei olha assim e fala assim: Deus, pede-me o que quiseres, que eu te darei metade do reino. Deus achou graça quando ela cumpriu o chamado de Deus para a vida dela. Saber quando nós cumprimos o nosso chamado, Deus
acha graça aos nossos olhos. Tem coisa na sua vida, irmãos, que não é o diabo. É o seu chamado mesmo que está travado. São coisas que você precisa fazer, que você ainda não está fazendo. Tem coisas que você precisa falar assim: Deus, eis-me aqui. A gente gosta muito daquele louvor: eis-me aqui, escolhido do Deus. É mais ou menos assim, né? Mas você está cantando uma verdade? Que você possa levantar as suas mãos nessa noite, nessa manhã, e dizer: eis-me aqui. Aí ela entra e fala assim: olha, rei, não, rei, só vou te pedir um negócio. Eu vou fazer um banquete, eu quero que o senhor vá lá e leva a tal do Amã. Amã? Tá bom. Fez um banquete. Estava lá Amã. Amã chega lá no banquete e fala assim: nossa, eu tô o cara, hein? A rainha me chamou para um banquete. Ai, eu sou o cara. Falei que eu ia fazer pisar aqueles judeus e Deus ia ser exaltado. Tem gente que acha assim, né? Que qualquer banquete acha que era. E ela tá lá, mano. Aí o rei fala assim: pode falar, Esther, o que você quer? Pede-me que eu te darei metade dos reinos. Se fosse nós já falava: não quero reino. Não, rei, amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã. Eu ia falar algo, mas não vou falar hoje, não, vou falar amanhã. Aí já começa a ver os algoritmos de Deus. Amanhã. Ok. A mãe vai para casa, chega para a esposa e fala assim: meu, olha só, agora eu estou por cima agora eu estou ali, ó, com a rainha, eu posso pedir o que quiser. Então faz o seguinte, ó, não tem um tal do Mardoqueu que está te perturbando? Faz uma forca aqui, ó, amanhã você enforca ele. Você fala para o rei que você quer enforcar ele. Tá ok. Beleza, construíram lá 20 metros, uma forca de 20 metros de altura, fizeram lá a forca. E na mesma noite que Amã está fazendo a forca, Deus incomoda. E a Bíblia, o livro de Esther não fala Deus, mas a gente vê Deus em tudo. Olha, o rei não dorme. O rei fica acordado. Ele chama os seus empregados e fala assim: olha, lê para mim o livro das crônicas aqui. Lê para mim o livro aqui, para mim lê alguma coisa aí. Olha aqui, rei. Quando os dois homens ali estavam na porta querendo te matar, um tal de Mardoqueu te defendeu, entregou eles, e eles foram mortos. Quem é esse Mardoqueu? É um homem que fica ali no pátio, é um vigia que fica no pátio todos os dias. O senhor não conhece ele? Não, é um Mardoqueu, ele é judeu, ele está ali, todos os dias. E o que a gente já fez de benefício para ele? Nada. Chama a Amã aqui, Amã está ali, chama a Amã aqui, ó Amã. O negócio é o seguinte, cara, o que a gente faz para honrar alguém? A mãe já fala: Deus é tremendo, cara, que coisa linda. Agora o Deus quer, além da rainha que me honrar, agora o rei quer me honrar. Olha que coisa linda. Rei, se eu fosse o senhor, pegava o melhor cavalo, a melhor roupa, colocava trombeta, colocava aqueles carros de som, falava assim: ó, este é o Deus, este é o homem que o rei quer honrar. É, boa ideia. Faça isso amanhã, mãe. Pega o melhor carro, o melhor cavalo, pega tudo, pega aquele som estrondante lá, coloca o cara lá em cima do cavalo. Tá bom, rei. É para fazer isso, rei? Tá bom, rei, amanhã eu vou me produzir. Não é para você não, mãe. É para o tal de Mardoqueu que está ali na porta. Acho que a cara de Amã faz assim: vou derrubar ele do cavalo. Aí Amã, ele tem que pegar Mardoqueu, colocar em cima do cavalo. Este é o homem que Deus quer honrar. Aquilo que prepararam contra vocês. Olha lá, esse aqui é o que fez mal para vocês. Deus estava honrando a Mardoqueu. Aí o algoritmo de Deus começa trabalhando. Hora da janta. E aí, Amã, fez tudo aquilo lá que eu te pedi? Fiz sim. O sangue nos olhos, fiz. Mas pelo menos no banquete com a rainha agora, né? E Esther, pede aí alguma coisa aí que eu vou te dar metade do reino. Não, rei, o negócio é o seguinte. Vou te falar. Meu povo não é daqui, eu sou estrangeira, eu sou judia. Sou judia. Igual aquele Mardoqueu lá. E o que você quer? Sabe o que é, rei? Se levantaram contra o meu povo, porque nós somos estrangeiros,
e houve um decreto dizendo que é para matar a gente. Um decreto que é para matar o seu povo. Ah, Estherzinha, sério? Que mal. Vou fazer o seguinte, vou mandar matar. Quem fez isso? Quem fez isso, Esther? Fala para mim agora. Amã. Ah, Amã, sério mesmo, Amã? Pois é, rei. Aí chega um, rei, houve um negócio. Na casa de Amã, eu ouvi ontem à noite, eles construíram uma forca. Construíram uma forca? Enforca ele na própria forca dele. Porque Mardoqueu cumpriu o seu chamado. Esther cumpriu o seu chamado. O que era para ser Pur, virou Purim. Festa de Purim é a festa da virada do povo de Deus. O povo que era para ser morto, Deus mudou o decreto. O rei teve que mudar o decreto. Quando você cumpre o seu chamado, decretos na sua casa vão ser mudados, irmãos. Deixa eu ser profeta para alguém aqui nessa manhã, irmãos. Quando você começar a cumprir aquilo que Deus coloca no seu coração, Deus muda decretos a seu favor. Aquilo que o inimigo tentou te matar, tentou acabar com você, quando você começa a cumprir o chamado de Deus, Deus muda esses decretos. Deus deu vitória para o povo de Deus. Aquilo que era para ser morte, passou a ser vida. Agora em março, agora dia 16, 17 de março, mais ou menos, foi o dia de Purim, onde os judeus comemoraram, desde aquela época eles comemoram essa data. O dia da libertação deles, o dia da virada deles. O que era para ser algo de morte, Deus transforma em vida. Mas nós precisamos cumprir aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Como Jesus disse, meu Deus, tem que pular tudo isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esther 10, 3. Coloca para mim aí, por gentileza, para nós lermos juntos. Eu começo a encerrar aqui. Aprendi a falar, não estou encerrando. Começo a encerrar aqui. E o judeu Mardoqueu foi o segundo. Já viu José ser o segundo? Agora eu vejo Mardoqueu ser o segundo. Na hierarquia depois do rei Xerxes, ou Assuero. Era homem importante entre os judeus. E foi muito amado por eles. E se há uma coisa que, um trecho da Bíblia que eu quero colocar isso em prática todos os dias do meu ministério, é depois dessa vírgula aqui. Pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Nós trabalhamos para isso, para o bem do povo e para o bem-estar de todos. E até o Senhor me recolher. Essa é a minha visão para essa igreja. Uma igreja acolhedora não é só em nome. Uma igreja acolhedora, ela precisa trabalhar para o bem do seu povo e promover o bem-estar de todos. Aqui nesta casa, esse é o nosso legado. Trabalhar para o povo e para o bem-estar de todos. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Deus tem um cletos para você nessa manhã. Deus tem um chamado para você. Talvez você já serviu a Jesus, já serviu a igreja, mas hoje você está cansado, decepcionado. Talvez você está descansando. Se você está descansando, nós temos que respeitar o seu descanso. Mas talvez você só está acomodado. Está na hora de você voltar a dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim.